Queridos e amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Natanael, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, com sede nacional em Curitiba, na General Djalma da Rocha Lima, no número 70, no bairro do Boqueirão, em Curitiba, no estado do Paraná. Sede estadual aqui no Espírito Santo, estamos em Vitória, Avenida Fernando Ferrari, 3065, aqui na conhecidíssima reta do aeroporto de Vitória. Os nossos cultos aqui são todos os domingos às 18h30, todas as segundas, quartas e sextas às 19 horas. Estamos aqui para atender os nossos queridos irmãos. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o coração dos meus queridos irmãos. A quem é dado a salvação? É destinado a um grupo? É destinada a uma instituição? A uma denominação? A quem é dado a salvação? O apóstolo Paulo vai falar com a gente. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e verso 11, eu queria ler com vocês. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que graça é favor imerecido. Ou seja, todos os homens não têm possibilidade alguma de se salvar por seus méritos, por suas virtudes, pelos seus dotes, por aquilo que têm. O irmão Isaías vai dizer que a justiça dos homens não passa de trapo de imundícia. Depois você procura a tradução do que é isso para você ver a que nível o Senhor relatou todos os homens da terra, que ainda que seja o homem mais piedoso sobre a face da terra, aquela pessoa mais bondosa de toda a terra, é insuficiente para se salvar, porque a salvação é dada a todos os homens por meio da graça de Deus. Ou seja, o planeta não merecia, mas o Senhor estendeu as mãos para dar para nós a salvação por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas o Senhor, por sua bondade, nos amou. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas. O que é que um morto tem para oferecer? O que é que um morto precisa receber? O morto precisa receber sepultamento. É isso que ele precisa receber. O morto não tem condições de receber e não dar nada. Mas o Senhor nos amou estando nós mortos nos nossos pecados e ofensas. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar, carta de Paulo aos Romanos agora, vai dizer no capítulo 3 e verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos os homens pecaram. Na verdade, a Bíblia diz que Deus procurou quanto justo na terra? Apenas um justo. Encontrou quantos? Nenhum. Todos os homens pecaram e destituídos foram da graça de Deus. O mesmo apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 11, e o versículo de número 32 diz assim, olha, porque Deus encerrou debaixo da desobediência todos, para que com todos pudesse usar de misericórdia. Ou seja, todos os homens foram colocados debaixo da desobediência, para que o Senhor pudesse usar de misericórdia para com todos os homens. De que maneira? Porque ninguém pode se auto-justificar, dizendo, eu nunca pequei, eu nunca errei, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, e eu tenho em mim a salvação porque eu sou uma pessoa boa. A bondade dos homens não lhe garante, não lhe dá direito de salvação. Você precisa entender que a salvação é ato gratuito de Deus, para que todo aquele que chega ao conhecimento da palavra possa entender esta mensagem. Aí Paulo vai falar ainda aos Efésios, deixa eu correr aqui, aos Efésios capítulo de número 2, dizendo assim no versículo 8, porque pela graça sois salvo,
por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí entra um ponto aqui maravilhoso para a gente entender a palavra. Graça é favor imerecido. Sois salvo pela bondade de Deus, por meio da fé. Quando é que você gera fé? Quando você passa a conhecer a palavra. Quando você tem o conhecimento do que é as sagradas letras, quando a palavra de Deus ela cai num solo fértil, que é o nosso coração, que está aberto para entender a mensagem, então gera fé. E ao gerar fé, você passa a crer totalmente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus manda, e Mateus escreve, nós irmos e fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É ensinar de perto. É um professor que está todos os dias ensinando, mostrando a lição para que alguém possa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai mostrar, por exemplo, o eunuco da rainha de Candace, o etíope, o negro. A Bíblia Sagrada diz que ele está descendo de Jerusalém sem entender a palavra, e o Espírito de Deus ordena que Filipe vá até a estrada deserta, esperar pelo eunuco, porque ele estava desejoso de conhecer a palavra, o coração dele estava desejoso. Mas ele lia o profeta Isaías, onde dizia que um cordeiro mudo está sendo levado diante dos seus tosqueadores, sem abrir a sua boca. E ele não entendia. Filipe pergunta para ele assim, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz, como é que eu posso entender se não tem quem me ensine, quem me explique? Então pregar no púlpito é uma coisa, e ensinar é outra coisa. É você sentar perto, é você folhear a palavra, é você ter tempo com a alma, é você ter tempo para ouvir, por exemplo, os conflitos dessa pessoa, ao ponto dele não entender o que é a palavra. O que a Bíblia diz? O eunuco pede para que Filipe sobe no carro, Filipe sobe, e ele começa a perguntar, porventura o profeta aqui está dizendo dele mesmo? Ou está apontando um outro? Aí Filipe começa a mostrar o plano magnífico da salvação por meio de Jesus Cristo, mostrando o amor de Deus revelado aos homens por meio de Jesus Cristo. Quando a palavra caiu no coração do eunuco, isso germinou, gerou fé, e ele passa a crer no Senhor Jesus. Quando chega perto de uma água, o eunuco olha para Filipe e diz assim, eis aí a água, para você ver que deu tempo até de falar do batismo, que é necessário descer as águas batismais, para cumprir com a justiça divina. O eunuco olha para Filipe e diz assim, eis aí a água. O que é que me impede de fazer parte da família de Jesus Cristo? O que é que me impede de receber a salvação? Filipe diz assim, se tu creres, isso é possível. Aí ele abre a boca e diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando é que você passa a crer? Quando você passa a conhecer a palavra. Quando essa palavra ela cai no teu coração, ela germina a fé. Germinou fé para quê? Para crer em Jesus Cristo, para recebê-lo em seu coração. Isso é a fé que o Senhor quer que você tenha. A fé que te faz vencer o mundo. Então a salvação aqui não está destinada a um grupo seleto, a uma placa denominacional. Não, a fé está direcionada a quem crê, a quem confiar nesta palavra. Paulo vai dizer a Tito 2,11 que a salvação é dada a todos os homens, a todos os homens. Então não existe alguém melhor do que o outro para receber a detenção da salvação. Paulo vai falar aos Gálatas, e eu vou folhear a palavra, no capítulo de número 3, e o versículo de número 22 diz assim, olha, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Quando é que você torna-se crente? Quando você conhece. O que Paulo está dizendo? O Senhor encerrou tudo debaixo do pecado. Todos os homens pecaram. Não tem um povo que diz assim, eu não tenho pecado, eu tenho direito de ser salvo melhor do que o Natanael. Não, todos os homens pecaram. E o que a Bíblia está dizendo? Que a promessa feita por Jesus Cristo é dada aos crentes. Qual é a promessa fiel de Jesus? A promessa fiel de Jesus é a salvação. João, o evangelista, ele vai dizer na primeira epístola,
lá pertinho de Apocalipse, no capítulo de número 2 e o versículo de número 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando você passa a crer, quando você conhece as Escrituras, quando você entende o que é o Evangelho, aí você entende também que todos os homens foram encerrados debaixo do pecado, para que a promessa da salvação fosse dada àquele que crê. Se alguém quer defender a sua placa denominacional como detentora da salvação, seja você o herege, não eu. Se você quer dizer que a salvação é dada somente a um grupo de pessoas, seja você o herege, não eu. Porque a palavra de Deus está dizendo para nós que o plano salvífico da salvação em Cristo Jesus é dado a todos quantos crê na sua palavra. E para frasear esse texto, o evangelista João vai falar para nós no capítulo 3 o que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse. E ele, glória a Deus, ele deixou descrito para nós o texto áureo da Bíblia Sagrada, que está no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a promessa da salvação. Ou seja, a promessa da salvação é para todo aquele que nele crê. Então, quando você crê, quando você recebe o conhecimento das sagradas letras, da doçura do Evangelho, e Davi vai dizer no Salmo de número 119, verso 103, que a palavra é mais doce do que o mel à sua boca. A doçura do Evangelho faz com que você abrace com Jesus Cristo de tal maneira que você torna ser então participante das promessas de Deus, e mais, você consegue deixar público a sua decisão de servir a Deus à luz desta palavra do Evangelho Sagrado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, então um dia salvo, salvo para sempre? Não. A Bíblia Sagrada vai dizer, e Paulo escreveu aos Efésios 2:8, ao qual nós lemos, que a salvação é por meio da graça de Deus, por meio da fé. Ou seja, esta fé, ela me faz vencer o mundo. Porque fé para receber milagre, todo mundo recebe, todo mundo tem. Fé para ser curado do câncer, para receber uma casa própria, o salário, o marido, a esposa. Fé para sair da cadeira de roda, qualquer um recebe. João vai escrever, o evangelista, dizendo que a prova da vossa fé é aquela que te faz vencer o mundo. O que é isso? O mundo é o inimigo de Deus. O mundo, o diabo e a nossa carne são três aliados terríveis que combatem contra a verdade. O diabo quer nos manter preso. O mundo quer que nós sejamos seu amigo. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. E a maior guerra do homem não é contra o diabo e nem contra o mundo, é contra si próprio. Paulo vai dizer que ele tinha uma luta nos seus membros. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que era para ele fazer, ele não tinha condições de fazer. E aquilo que lhe era proibido, ele estava fazendo todo dia. Ele chega a dizer ainda que existia uma guerra. Era a guerra entre o espírito e a carne. Então, o grande inimigo do homem é você mesmo. Você lutar contra os seus sentimentos, contra os desejos da sua carne, você só consegue fazer isso através do conhecimento das Sagradas Letras. Porque sem o conhecimento do Evangelho, ninguém consegue. A palavra de Deus é a única forma de nos manter de pé na presença do Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 5, deixa eu ler aqui, o versículo de número... versículo de número 9 diz assim, olha: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja bem, Jesus consumou o ato para trazer salvação a todos os homens. Mas para quem?
para todos aqueles que lhe obedecem. Receber a palavra, receber o título de cristão sem obedecer a palavra, você não tem direito da salvação. A salvação, a condição para você manter-se salvo é obedecer a palavra de Deus. Ou seja, você não é bastardo, você agora tem um pai que dirige a sua vida, que domina o seu caminho. Esse Pai maravilhoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, está dizendo que a salvação é dada, mas para todo aquele que lhe obedece. É a condição para se manter salvo na presença de Deus. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, e o versículo de número 14, diz assim, olha, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Qual é a condição? É você permanecer em Cristo até o fim. Esse negócio de você ser salvo para sempre, não existe. Esse negócio que eu fui batizado no batismo original e eu posso agora fazer o que eu quero, está fora de cogitação. A salvação é dada para aquele que for até o fim. Qual é a condição de ser salvo? É você fazer firmemente o seu propósito e permanecer na confiança do Senhor Jesus Cristo até o fim. O mesmo evangelista João, no capítulo de número 2, nós lemos o verso 25, eu quero ler o 24. Diz assim, olha, o verso 24. Porque o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, então permanecereis no Filho e no Pai. Qual é a condição de ser salvo? É permanecer em Cristo. Quando é que você permanece em Cristo? Obedecendo a sua palavra, fazendo jus o seu testemunho daquilo que você prometeu um dia, de estar na presença de Deus e guardar as suas sagradas letras. É por isso que Paulo está dizendo e João dizendo que é para nós fazermos firme a nossa confiança de estarmos nele até o fim. Aí eu tenho um outro versículo aqui muito bonito que eu queria ler com vocês, e eu já encerro esta palavra, no capítulo de número 1, aliás, capítulo de número 2, deixa eu ver aqui, para mim poder pegar certinho para vocês esta palavra e ler ao seu coração. O nosso querido irmão Paulo deixou bem claro, a palavra eu deixei marcada aqui, para fazermos jus à nossa fé, à nossa confiança até o final. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que está significando isso? Que a minha fé, ela precisa estar firmada no Senhor Jesus até o dia da manifestação de Jesus Cristo, seu Filho. Versículo de número 13. Porque cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Portanto, condição para se manter salvo, obedecer a palavra de Deus e manter-se firme até o último dia na presença do Senhor. No capítulo de número 3 da segunda epístola do apóstolo São Pedro, olha o que diz a Bíblia Sagrada. No versículo de número 16 diz assim, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fique confundido. Segundo Pedro, eu estou lendo primeiro. Segundo Pedro 3,16, diz assim, falando isto, com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torce, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados,
Sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais arrebatados e descaia da vossa firmeza. O que Pedro estava dizendo? Há alguns pontos na mensagem de Paulo que é um pouco difícil de entender. Mas vocês agora de antemão estão sabendo que é para vocês ficarem atentos, observando a palavra, para que vocês jamais descaiam da vossa firmeza. Outra condição para ser salvo: manter-se firme na presença de Deus, sem olhar para trás. Essa é a condição nata para qualquer homem, qualquer mulher que deseja ser salvo por Jesus Cristo. Receber de Deus por meio de Jesus a salvação é ter o conhecimento das sagradas letras, conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo, saber que a salvação foi dada a todos os homens, mas para aquele que mantém-se na fé, aquele que mantém-se na obediência e aquele que se mantém cada dia fazendo firme a vossa chamada para a salvação em Cristo Jesus. Quando é que eu sou chamado para a salvação, pastor? Quando eu passo a ter o conhecimento do evangelho. Quando esta palavra germina em meu coração, aí sim nasce um novo homem, uma nova mulher. E qualquer homem na face da terra, independente do credo religioso, independente da posição social, da cor ou raça, se você receber o conhecimento da palavra de Deus, das sagradas letras, e deixar com que essa palavra germine dentro do teu coração, então sim, brotará na tua vida a salvação eterna por meio de Jesus Cristo Salvador. E eu te convido agora, você que ainda não tem conhecimento da palavra, se tem alguma dúvida acerca da salvação, eu gostaria que você entrasse em contato com a gente, porque nós teremos maior prazer de te orientar dentro das sagradas palavras do Senhor, para você entender que você também tem direito de ser salvo. Eu quero neste instante fazer uma oração em teu favor. Ó maravilhoso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós entramos em tua presença e pedimos, meu Pai, que o Senhor possa revelar esta palavra ao coração dos meus queridos irmãos, para eles entenderem que a salvação não está destinada a um grupo seleto, que está reservada a uma denominação, uma placa denominacional, mas a todos quantos crerem e por meio da fé se manter-se na obediência, porque não adianta nós pertencermos à igreja A ou B se não obedecermos a sua palavra, perderemos a salvação. Senhor, ajuda-nos a manter-nos firmes, com nossos pés na rocha, na convicção de que a nossa vida está exatamente aonde o Senhor gostaria que estivesse, dentro do conhecimento da sua palavra. Eu apresento todos os meus irmãos em todo o Brasil e fora do país que possam receber a bênção da salvação em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos. Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.